Opa, boa tarde. Estamos no dia 13 de julho, fazendo mais um relatório do Clube Edisa. A gente vai listar aqui a performance do clube. Apesar da gente ver que os conflitos não se resolvem, né? Esse mês de junho o clube até que foi bem, tá? Então, como a gente tem aqui uma lista, né, das rentabilidades, o nosso melhor resultado foi a Tupi, com 17,41% de alta. Essa ação a gente já tem o lucro realizado, então assim, é uma participação pequena, mas ela acaba impactando a carteira. E o nosso pior resultado foi a Uzi Minas, menos 22,46%. É uma queda assim expressiva do ponto de vista de percentual, mas ela tinha subido bastante, né? Então ela está corrigindo. A gente tem aí uma posição bem interessante da Uzi Minas, né? E a gente tem uma projeção aí de alvo muito boa. Então, essa queda aí para a gente, dentro da rentabilidade que ela tá tranquilo também, tá? A gente não tem previsão de movimentação nesses papéis, então não houve muito problema com a carteira em relação a isso, tá? O que a gente está vendo é que o Ibovespa ainda continua sofrendo devido ao conflito, né, entre o Irã e os Estados Unidos. Mas a gente está vendo que os sinais estão se mostrando interessantes, porque ele se apoiou num determinado ponto e está projetando movimentos de alta. Então, assim, é provável que a gente veja o Ibovespa se recuperar. A gente tem uma expectativa assim de 50% da queda que ele teve, né? Então ele iria lá para 185 mil, alguma coisa assim, tá? Então, se a gente está imaginando, né, uma recuperação desse nível, os nossos papéis se recuperariam bastante, tá? Então, achei bem interessante o movimento que aconteceu no mês de junho, porque a performance do clube, né, da, da nossa relação aqui da carteira, né, foi de 3,75 positivo, com o Ibovespa caindo 1%. Então, assim, a gente teve uma recuperação interessante aí nesse mês de junho, tá? As nossas BDRs todas ficaram positivas, né? Bank of America 10%, a Disney 0,94%, a JBS 0,80%, a Johnson aqui teve uma recuperação muito boa, 16,41%, e a XP 6,9%. Então, assim, o que a gente está percebendo no mercado americano está tendo uma rotação de ativos, né? Então, aqueles ativos mais voltados à tecnologia estão sendo está acontecendo realização de lucro e os investidores estão voltando para setores mais perenes, né? Mais voltados lá para o Dow Jones. Então, assim, a gente está acompanhando isso e a gente tem possibilidade de entrar em alguns papéis americanos diferentes do que a gente tem na carteira, tá? Com relação aos dividendos, nós recebemos 0,36%, então o clube teve uma valorização de 4,12% no total, né? Então a gente colocou 5,12% em cima do Ibovespa para uma recuperação que a gente vinha perdendo terreno para o Ibovespa, a gente conseguiu recuperar um pouco. Então, no clube em 2026, a gente voltou ali para o início, né? Estamos com 0,61% de valorização, então toda a movimentação que a gente tinha de alta voltou, e o clube em 12 meses 17,55%. Então teve uma recuperação, né? A gente estava um pouco pior em 12 meses, agora a gente está voltando a recuperar. E desde o início a gente também melhorou um pouquinho, só em relação àquela rentabilidade total que a gente tinha.
Com relação ao Ibovespa, a gente ainda está para trás, mas a gente recuperou um pouco, tá? Então era menos 11,67, a gente está com menos 10,69. Então a gente recuperou um pouquinho daquela distância que a gente estava do Ibovespa, tá? E para o IPCA também aconteceu a mesma coisa, a gente recuperou um pouco em relação ao IPCA, tá? Mais 13,18% em cima do IPCA. E no S&P, no S&P 500, a gente também teve uma recuperação. A gente estava bem atrás, a gente agora está com menos 8,7. Está acontecendo o quê? Lá no S&P, as empresas de inteligência artificial tinham valorizado muito o S&P e agora eles estão realizando lucro, né? E também existem algumas, narrativas em relação à possibilidade dessas empresas continuarem mantendo essas rentabilidades todas que elas estão dando, né? A gente vai ter temporada de balanços aí para frente, a gente vai acompanhar isso, mas a perspectiva é que haja realmente uma rotação de setores no mercado americano. A gente pode recuperar toda essa distância que a gente esteve aí ao longo do início do ano por S&P, tá? Uma coisa interessante é que nossa volatilidade ela vem se mantendo ali. Então, quer dizer, foi bom porque parou de subir, né? Mas ainda está um pouco alto e deu sinais aí de diminuição dessa volatilidade aqui, tá? Então, nas carteiras automatizadas, né, a gente teve uma desvalorização de menos 3,9% de small caps, a top dividendos teve uma valorização de 0,8% e a max dividendo uma valorização de 1,7%. Então, na média ali, a gente ficou em 0,35 porque a Max Small Caps ainda continua sendo ajustada, né? Ela tem uma posição inicial estratégica e a Top Dividendos é a nossa maior carteira. Então, assim, a gente está rebalanceando isso aqui. E aí, essa desvalorização toda da Max Small Caps ainda não afeta o nosso resultado. Então, a gente ficou com uma diferença ali de 1,35 em relação ao Ibovespa, tá? Então, as nossas duas posições aqui, a gente acabou segurando essa queda toda de small. Então, a gente fez um ajuste de posição de small caps e vamos manter a ideia de ter aquele equilíbrio, né? As carteiras que dão mais retorno, elas vão ficar maiores e as carteiras iniciais, elas vão sendo ajustadas à medida que a valorização vai acontecendo, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar em relação à carteira do clube. A gente não teve possibilidade, né, de aplicar hedge na carteira. O movimento do Ibovespa foi muito rápido. A gente não conseguiu pegar essa queda toda dele hedgeado, tá? Então a gente segurou aí, baseada na estratégia, né, da composição da carteira, né? Então, não temos novidades no mês de junho e vamos aguardar o desenrolar aí do ambiente internacional, né, para a gente poder ter alguma sinalização aí se realmente vai acontecer rotação de setor ou não, tá? A gente tem um desafio grande aí até o final do ano, né? Porque o quadro eleitoral ele vai cada vez mais impactando os resultados, né? Por exemplo, o cenário do candidato da direita ficou piorando, né? Em função de algumas narrativas aí sobre posicionamento dele em relação a acordos partidários, né? Então ficam lançando balões de notícias para poder verificar o impacto que isso dá. Só que as pesquisas estão acontecendo, e a gente vê uma piora do cenário, né, do candidato da direita. Então, isso vai acabar impactando cada vez mais, né, daqui para frente,
o cenário eleitoral em relação ao mercado como um todo, né? E a gente tinha uma expectativa aí do Banco Central sinalizar, né, na condição aí de continuar cortando a Selic, e ficou um pouco suspeito, né, da, dele continuar fazendo isso, dado que a gente poderia ter um aumento de inflação. Só que a preocupação com a inflação ela está diminuindo, né? Houve um movimento inicial ali de preocupação, o Banco Central colocou uma ata assim bem sinalizando que se a inflação começasse a subir, a gente teria possibilidade de subir juros, mas isso vem se mostrando controlado, né? A nossa inflação ela não está subindo de forma assim muito significativa, né? A gente está acompanhando os dados atuais e parece que ela não está acelerando, né? Então é interessante isso. Ela subiu, ficou um tempo parada e agora mostra sinais de queda, né? Então, assim, pode ser que o Banco Central, na próxima reunião, acabe mantendo essa ideia de cortar 0,25 pontos base. Aí a gente vê que pode ser que essa trajetória de queda da Selic venha a acontecer, mas vamos ter que esperar, né? Porque a alta dos combustíveis acaba afetando muito o processo inflacionário, principalmente a alta do diesel, né? Que é uma coisa assim bem complicada para o Brasil. E a economia americana, ela mostra ainda sinais de força, principalmente na questão de mercado de trabalho, e alguns sinais de inflação americanas também estão mostrando um pouco de melhora, mas como o conflito, né, do Oriente Médio ele não tem ainda uma sinalização de resolução, existe a possibilidade do petróleo voltar a subir, que é o que a gente está vendo que pode acontecer, e isso impacta muito significativamente a economia americana. Então, a gente está vendo aí que a inflação está comportada, né, dada essa perspectiva do cenário internacional, mas o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, sinalizou que eles não têm nenhum problema, eles podem subir juros tranquilamente, porque a economia ainda está mantendo sinais de força. Então, a gente tem que aguardar. Se eles subirem juros lá, o cenário para nós aqui fica bem complicado, tá? Então, no mês de junho, né, o nosso resultado foi interessante e a gente vai ter que acompanhar, né, a virada do semestre aí, os resultados de balanço, para poder ver qual estratégia nós vamos montar para o cenário aí do eleitoral, que está bem complicado para a gente, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao clube. Só para mostrar aqui o índice Bovespa, os sinais de força que eles estão apresentando estão bem recentes, né? Então, foi realmente aqui a partir do mês de julho que ele começou a mostrar sinais de que ia ganhar uma força aqui. Então, até entrou um fractal aqui na base, né, do gráfico, que mostra aquela projeção lá para os 184, 185, né? Que é esse fractal laranja aqui. Então, assim, apareceu na base sinal que não quer continuar caindo. E também não veio, né? Não ficou mais abaixo da linha vermelha. Então, assim, não quer ficar abaixo da linha vermelha, é possível que ele volte lá para testar a linha verde. A linha verde está bem lá em cima, né? Então, assim, teria até a possibilidade de chegar até os 190 mil, mas eu acho muito, né? Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos movimentos do mercado, mas assim, já criou uma base aqui interessante em torno dos 170 mil e a gente vai acompanhar, tá?
Quer tirar alguma dúvida aí em relação ao mercado ou alguma ação específica? Maravilha. Foi muito rápido, cara. Muito rápido. Ele abria em gap e caía o dia inteiro e é muito difícil pegar um movimento assim, né? Contínuo. É, foi. Foi bem complicado. Mas assim, a base foi formada. Eu tô achando interessante, né? Porque pode ser que o movimento retorne, né? Isso é interessante pra gente, porque dá tempo da gente posicionar os papéis em grande correria, tá? Tranquilo? Obrigado aí pela presença. Vou deixar gravado aqui, vou mandar lá no, no WhatsApp daqui a pouco, beleza? Forte abraço aí para você também.